E Jesus lhes disse: eu irei e lhes darei saúde. Mateus capítulo 8, versículo de número 7. E assim já começando o seu programa, Deus fala ao coração. Com muita alegria, saudamos a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, com certeza, Deus falará mais uma vez ao teu coração. Estarei aqui trazendo uma palavra da parte de Deus sobre cura divina. Você crê que Jesus é o mesmo? Que Ele ainda faz milagres e maravilhas? Daqui a pouquinho estaremos lendo o texto e já ministrando a palavra do Senhor. Mas quero aproveitar este momento e mandar uma saudação especial ao nosso estimado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, também a sua esposa, irmã Judite Alves, e a todo o ministério da nossa igreja, pastores, evangelistas, presbíteros e todos, auxiliares, diáconos. Recebam aí a nossa saudação em Cristo Jesus. Nesta noite feliz e abençoada por Deus, onde o nosso coração ferve de alegria por palavras boas, Temos ouvido aí grandes mensagens de Deus nestes dias e o nosso coração está fervendo, com aquilo que Deus tem tratado, falado, se revelado à igreja. Deus tem feito uma grande obra nesses dias na vida do seu povo. Glória a Deus, convide aí a sua família, seus amigos, divulgue a nossa programação, para que juntos possamos ser edificados por Deus. Jesus vai chegar na tua vida, Ele vai chegar aí na tua casa. Tem milagres de Deus para você, para a sua família. Não sei o que você está enfrentando, talvez vivenciando momentos difíceis, mas Jesus vai chegar. Você crê? Aleluia! Eu creio, tem milagres. Você pode crer que esta noite é noite de milagres da parte de Deus. Jesus está chegando aí. Talvez você está aí em um hospital neste momento, me assistindo, me escutando aí pelo rádio, porque nós estamos também transmitindo agora esta programação através das 21 rádios da nossa Rede Brasil. E você ouvindo aí a mensagem, a palavra, os hinos e dizendo: Deus, até quando? Até quando será esse sofrimento? Deus quer falar contigo nesta hora. Pegue a sua Bíblia, vamos abrir o livro sagrado, vamos ler a palavra do Senhor, porque o Senhor, desde cedo que está falando ao meu coração para ministrar aqui esta palavra, nesse texto que talvez não seja tão lido, apesar de ser bastante conhecido, mas talvez não muito lido, mas eu vou ler agora. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículos de número 14 ao 17. Acompanhe. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantando-se, e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém. Ore comigo neste momento. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, nesta emissora, Canal 14, Rede Brasil de televisão, como também através das nossas rádios, do YouTube. Ó Senhor, tantas pessoas que neste momento estão conosco, nos acompanhando, adorando a Deus juntamente conosco e esperando ouvir uma palavra. Senhor, eu não tenho de mim mesmo, mas eu te peço pelo teu poder, ministra agora uma palavra ao meu coração, Senhor, para assim transmitir a tantas pessoas que estão carentes, precisando ouvir a tua voz. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Visita nesta oportunidade, Senhor, aqueles que estão doentes, que estão sofrendo, aqueles que padecem, Senhor, em um leito de hospital, aqueles que estão enfrentando problemas com a sua família, no seu lar. Que nesta noite, Senhor, a tua paz esteja reinando em cada mente, em cada coração.
Eu te peço, Senhor, revela, Senhor, o teu poder, a tua graça nesta noite com milagres, com cura. Tu és o Deus que vai além da medicina e nós cremos no teu poder. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não te esqueci. Aleluia! Nem jamais te Receba aí esta palavra. Você não está só, não. Saibas que quando chorou, Jesus eu estava lá te contigo observando. chorei. Filho! Aleluia! Filho, eu estou aqui. Olha a mensagem de Deus bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória Eu creio. vim te trazer. Você crê que Deus tem uma grande vitória para a tua vida nesta oportunidade, nesta noite? Acredite. Aleluia. Amados, vamos parar. Este é o momento de você parar agora para refletir no que Deus tem para nós. Sente aí. Vamos sentar, vamos abrir o coração. Vamos nos deleitar com a palavra de Deus. Esse Deus que é maravilhoso, que é fiel, né? E Ele fala ao coração. Glória a Deus. O capítulo de número 8 do Evangelho escrito por Mateus relata dos versículos 1 ao 17 3 grandes milagres operados por Jesus. O primeiro milagre, na verdade, está no capítulo 8, versículo 1, fala da cura de um leproso. Nós temos aí a princípio a cura de um leproso. Nos versículos 5 a seguir, Jesus também cura um rapaz que estava, diz a Bíblia Sagrada, o centurião. Ele vai em busca de Jesus porque o seu filho, o seu criado, estava à beira da morte. Jesus chegou lá e fez um milagre. E dos versículos 14 a seguir, Jesus cura a sogra de Pedro. E é sobre este milagre que eu quero falar nesta noite. 3 grandes milagres, mas destacar aqui a cura da sogra de Pedro e muitos outros que naquela ocasião também foram abençoados por Jesus, porque o texto é claro em nos revelar que quando as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava na casa de Pedro, ou da sogra de Pedro, eles foram para lá e chegaram lá para receber também milagres da parte do Senhor, e assim aconteceu, além de muitos que foram libertos, né, de demônios. E quando eu estava meditando nesta reflexão para este programa, nesta noite, vendo aqui os detalhes de como tudo isto aconteceu e quantas lições nós podemos aprender aqui, extraindo desse texto, ainda que seja um relato curto, porque apenas 2 versículos aqui em Mateus, que é o verso 14 e 15, trata deste milagre na vida desta mulher que não aparece o nome, mas nos é dito que ela era sogra de Pedro. Logo, a partir desta referência e de outras também, como Paulo fala em Coríntios, nós sabemos muito bem que Pedro, ele era casado, sim, ele tinha uma sogra. E diz a palavra do Senhor, verso 14, Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Eu vou estar inclusive aqui trabalhando com os outros relatos, ou seja, o relato de Marcos e também o relato de Lucas, porque estes evangelistas, eles se autocompletam, né? Quando a gente lê narrativas dos 3 evangelhos, nós vamos perceber detalhes que um não fala, ou seja, omitiu aquela informação, mas que o outro fez questão de deixar registrado. E tudo que está registrado na Bíblia está registrado, né? Como eu sempre cito aqui em Romanos 15, verso 4, Paulo diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então observe, eu vou destacar aqui o texto de Marcos, capítulo de número 1, tem uma observação aqui que não está lá em Mateus, Marcos 1 e 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Observe que Marcos está aqui relatando que este milagre aconteceu quando Jesus havia saído da sinagoga. Jesus está na sinagoga,
E ele sai de lá e se dirige a Cafarnaum, a casa de Pedro, acompanhado de 2 discípulos. Quem são eles? Tiago e João. O texto ainda acrescenta aqui, reforçando o que nós já sabemos, que ele foi à casa de Simão e de André, porque todos nós sabemos que ambos eram irmãos. E o texto diz aqui com Tiago e João. Então veja que em algumas situações específicas, sempre você vai observar Pedro, Tiago e João juntinhos ali de Jesus, presenciando milagres, né, que o Senhor fez questão, né, de realizar e que ficou registrado também na Bíblia Sagrada. O texto de Lucas, no capítulo 4 e o versículo de número 38, diz assim: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Observe que Marcos agora traz a informação que Jesus foi, a partir de quando ele sai da sinagoga, ele foi com os 2 discípulos, e Lucas está apresentando um outro fato aqui, ou acrescentando. Ele está dizendo que a mulher estava com muita febre e que rogaram-lhe por ela, provavelmente os discípulos e Pedro, ou quem sabe muitos outros que sabiam do fato que aquela mulher estava doente, rogaram-lhe por ela. Nós temos muitas lições aqui a aprender, a destacar, e eu vou começar destacando a seguinte verdade: é que Jesus, ele se dirige à casa de um homem que era seu amigo, que andava com ele, e que a sua sogra era uma mulher piedosa, porque a Bíblia diz que assim que ela foi curada, ela começou a servir a Jesus. E o que eu quero dizer com isto é que, mesmo aqueles que são amigos de Jesus, que têm e desfrutam de uma intimidade com Jesus, por mais que sejam próximos de Jesus, nem ele e nem mesmo os seus parentes estarão livres, isentos de problemas, de enfermidades, de doenças. Existem alguns que defendem uma teologia que não é bíblica, que não é ortodoxa, de que o crente não pode ficar doente. Você tem que reivindicar cura, milagre. Todos nós estamos sujeitos a padecer enfermidades, passar por situações difíceis. Assim como o ímpio, ele fica doente, o crente também. Aquele que tem apenas uma confiança e uma fé superficial em Cristo fica doente. Mas aquele que é próximo, íntimo de Jesus, como Pedro era, e viu Cristo, diz a Bíblia, que ele viu a transfiguração de Jesus lá no monte, com os outros 2 discípulos, né, com Tiago e com João. Ele também viu a sua sogra padecer de uma doença, de uma enfermidade que certamente limitou Pedro e ele não conseguia fazer nada. O texto de Lucas diz que ela estava com muita febre. A doença havia se agravado de tal modo que ela estava acamada. Ela estava em uma situação em que a doença lhe deixou limitada. Ela não podia certamente ir ao templo ou à sinagoga. A sinagoga não podia se reunir, sair de casa. Ela está lá detida em cima de uma cama. Quem sabe já havia tomado medicações, médicos foram consultados, mas nada resolvia a situação daquela mulher. Nem mesmo Pedro, repito, que era amigo de Jesus e foi usado por Jesus em outros momentos para fazer milagres. Nem mesmo Pedro conseguiu resolver a situação. E são nessas horas que nós começamos a refletir sobre as nossas limitações. Quantas coisas que, se dependesse de nós, seriam mudadas. Existem situações que nós enfrentamos que são desesperadoras e que nós não temos capacidade de mudar. Você conhece, de repente, essa sensação, talvez você já passou por isto, por uma sensação de ver alguém sofrendo e não poder fazer nada. Até desejar, querer ajudar, mas humanamente é impossível conseguir a mudança que se deseja. Se você pudesse, não é verdade, mudaria tantas coisas. Mas nós não temos a capacidade de operar o sobrenatural. E tem coisas que só o Senhor faz. Tem um hino que diz, tem coisas que só Jesus faz. Tem coisas que eu sei que se você pudesse, ajudaria alguém que você ama profundamente,
Não é verdade? Você faria alguma coisa, mas são situações que surgem para nos desafiar. Desafiar a nossa fé, a nossa confiança, para nos deixar de mão atada, sem poder fazer nada. É alguém que às vezes está lá em cima de uma cama, padecendo, morrendo. E o diagnóstico da medicina não é nada animador. E você não consegue fazer nada além de rogar a Jesus por ela. Porque o texto diz de Lucas 4:38. E rogaram-lhe por ela. Ou seja, se você não pode fazer nada por alguém, no mínimo você pode rogar a Jesus por ela. Eu estou nesta noite diante de duas classes de pessoas. Provavelmente você está me assistindo aí. Pessoas que estão enfermas, à semelhança da sogra de Pedro, e outros que podem muito bem fazer o que os discípulos fizeram: rogar por alguém que está precisando. Conduzir Jesus até alguém, levar Jesus na casa de alguém. Eu estou falando para pessoas nesta noite que estão detidas pela doença, pela enfermidade. Mas também falando a pessoas que, se pudesse, mudava aquela situação. Se pudesse, fazia alguma coisa, mas você está limitado. Humanamente nós temos nossos limites e a doença, a enfermidade, ela chega como desafio para nós, para nos desafiar. E são nestas horas que muitas vezes ficamos desesperados. Não sabemos o que fazer. Às vezes é alguém que é um paciente em estado terminal e você não tem mais nenhuma alternativa. Você não tem mais nenhuma atitude a tomar, a não ser apenas rogar a Jesus por ela. E diz o texto, e rogaram-lhe por ela. Você pode rogar a Jesus por alguém. Você pode rogar a Jesus que faça um milagre na vida de alguém. Às vezes a doença é tão terrível que deixa a pessoa lá, desestimulada. Imagine, a sogra de Pedro está com febre. Uma pessoa com febre perde o estímulo, perde o ânimo, fica lá toda desanimada. Aleluia. Mas você pode rogar a Jesus por ela. Você pode orar a Jesus, dizer: Jesus, socorre ela. Faz alguma coisa por ela, Jesus. Ela está carente, ela não tem nem força de orar naquele momento, está tão debilitada. A mente está confusa. Aleluia. Mas Jesus conta com você nesta noite. Jesus conta com você nesta prova que alguém está enfrentando, que está desanimada, desestimulada, mas você está aí para interceder a Jesus. Olha o que diz o texto, eu vou ler mais uma vez. Lucas 4:38. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre e rogaram-lhe por ela. Roga a Jesus. Jesus vai chegar aí nesta casa. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus, levantando-se da sinagoga, entrou na casa de Simão. Jesus é aquele que, quando ouve as nossas súplicas, os nossos rogos, ele se levanta. Ele se levanta do seu trono, ele entra em ação. Jesus vai se levantar. Se você está rogando e clamando, Jesus vai fazer alguma coisa. Jesus vai entrar nesta casa. Veja que o texto diz: e Jesus entrou na casa de Simão. Você crê que Jesus está entrando na tua casa nesta noite com milagres, com providência? Você crê que Jesus, em resposta às tuas orações, está entrando na casa de alguém agora com milagres? Diz a Bíblia Sagrada: rogaram por ela. E Jesus diz: eu vou lá. Quando você ora, Jesus se levanta. Diz o texto: e levantando-se Jesus da sinagoga. Aleluia! Quando nós oramos, Deus se levanta do trono para agir. Quando nós clamamos, o céu entra em ação, o sobrenatural acontece. Quando nós clamamos e rogamos, Jesus vai aonde você não pode ir. Jesus faz o que você não pode fazer. Você está decepcionado porque não consegue fazer mais nada. Está frustrado porque você não tem mais nada a fazer a não ser rogar a Jesus. E já é muita coisa você rogar a Jesus, porque quem vai fazer é Ele. Quem vai operar o milagre é Ele que vai ser glorificado na terra. Aleluia! Acredite no poder de Jesus. Nesta oportunidade em que estou ministrando a palavra, eu creio que Jesus está se levantando,
que Jesus está chegando em alguns lares. E Jesus entrou na casa de Simão. Se prepare, Jesus vai entrar aí também. A presença de Jesus que está aqui, está aí. Está aí com você. Aí você diz, mas eu estou, irmão, nem em casa estou. Eu estou em um leito de hospital, eu estou doente, irmão. Eu estou aqui em cima desta cama sozinho, neste leito de enfermidade. Jesus, ele também entra na UTI. Jesus também entra na enfermaria. Jesus também sabe onde você está. Você que está trabalhando, você que está aí dentro de um carro agora, sendo socorrido dentro de uma ambulância, de um lugar para outro. Jesus entra aí também. Aonde os primeiros socorros às vezes nem conseguem chegar a tempo. Jesus chega, aleluia. O socorro de Jesus está chegando aí para você. E o socorro de Jesus, pode ter certeza, é mais rápido do que o SAMU, do que a equipe de bombeiros que nós temos em grande estima. Mas Jesus, ele chega tão rápido. Diz a Bíblia Sagrada, ele entrou na casa de Simão. Mas eu tenho mais coisa aqui para mostrar para você. Aleluia, Jesus está chegando. E Jesus chegou na casa de Pedro, que é apresentado aqui como Simão. Aleluia. Glória a Deus. Veja o versículo de número, vamos voltar aqui ao texto. Eu vou voltar aqui para a referência de Mateus. Mateus capítulo 8, versículo de número 14. E Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Preste atenção, Jesus viu. Jesus viu. Jesus, quando vai para a casa de Pedro, é provável que ele queria descansar um pouco. Jesus era muito amigo daquela família e Jesus sempre estava ali naquela casa. Mas, só que quando Jesus chegou, a sogra de Pedro, que é bem provável que morava com ele, ou quem sabe estava lá porque estava doente, sob os cuidados da sua filha, que era a mulher de Pedro. Quem sabe já era uma viúva, não sabemos os detalhes, porque a Bíblia não está interessada em trazer esses detalhes, e sim mostrar o poder de Jesus. Jesus chegou e viu ela lá. Aí você pode até dizer o seguinte, não, mas ver todo mundo vê. Só que o ver aqui é diferente. Quando Jesus olha, quando Jesus vê alguém, ele vê e se comove de compaixão e age. Vê, muita gente vê, observa as coisas, outros até nem faz questão de olhar, mas só que o olhar de Jesus, o que eu quero destacar aqui é que o olhar de Jesus é diferenciado. O olhar de Jesus é diferente. O olhar de Jesus tem compaixão, tem misericórdia, tem sentimento de amor. O olhar de Jesus tem poder, só em ele olhar. O olhar de Jesus já é tão profundo, tão penetrante. Glória a Deus. Eu imagino que a sogra de Pedro, quando viu Jesus olhando para ela, começou logo a se animar, se alegrar, antes mesmo de Jesus fazer o milagre. Só em Jesus dar uma olhada para ela, porque o olhar de Jesus é um olhar de ternura, é um olhar de amor. Você crê que Jesus está olhando para você? Você acredita que Jesus está te vendo aí? Quem sabe você está vivendo um momento de solidão, as pessoas não estão aí em tua volta, você está abandonado, esquecido. Você está vivendo um momento de extrema solidão. Você diz, estou sozinho. Mas eu te digo nesta noite, pela palavra de Deus, Jesus está te vendo. Jesus viu aquela mulher, Jesus está vendo você, minha irmã. Jesus está vendo você, querido jovem. Minha irmã do Proate, Jesus está te vendo. Oh, querido, Jesus está te contemplando. O olhar de Jesus é um olhar de amor, misericórdia, ternura. O olhar de Jesus é um olhar de poder. Porque só no olhar de Jesus, como é bom saber que Jesus olha para nós, e Jesus viu. Jesus está vendo tudo. Jesus está vendo o teu sofrimento. Jesus está vendo que as tuas forças estão se acabando. Jesus está vendo que você não tem mais o que fazer. Jesus está vendo que você tem hora que fica desesperado e fica tão preocupado com o que poderá acontecer. Jesus está te vendo da maneira que você está. Mas observe aí, o Senhor está falando nesta noite, Deus fala ao coração. Você que ligou agora a sua televisão, eu quero dizer para você nesta oportunidade, Jesus vai chegar aí, Jesus vai mudar o cenário, Jesus vai mudar essa situação. Glória a Deus, Jesus chegou e chegou para mudar tudo que estava acontecendo na casa de Pedro.
Diz a palavra, a mulher está doente. Nós temos aqui um aparente problema, né? Um problema para as pessoas, para Jesus não. Jesus não sabe o que é problema. Glória a Deus. O homem às vezes não sabe, né, como resolver os seus problemas, seus dilemas, mas Jesus tem um plano perfeito, Ele sabe e age de forma tremenda. A mulher está acamada, está ali limitada. Quem sabe tem pessoas aí que estão tristes porque queriam estar na igreja, queriam aos trabalhos, aos eventos da igreja, mas está lá acamado, está doente. E está dizendo, meu Deus, eu não consigo nem me mover. Mas Jesus vai chegar e Ele está te vendo e Ele está chegando nesta noite. Aleluia! Todos nós enfrentamos problemas difíceis, sim. Não conseguimos mudar, é verdade. Mas quando Jesus chega, as coisas mudam. Você acredita que quando Jesus chega, as coisas mudam? Veja aí, versículo de número 14. Digo, verso 15. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Vamos aqui uma pausa e vamos voltar aqui às conferências, como eu estava falando, dos outros evangelistas. Vamos voltar aqui para Marcos. Marcos capítulo 1. Vamos observar o relato de Marcos, porque tudo quanto está escrito para o nosso ensino foi escrito. Oh, glória! Marcos capítulo de número 1, versículo de número 31. E chegando-se a ela, tomou-a pela mão. Lucas, ele afirma o seguinte, Lucas capítulo 4, verso 39. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Veja que Jesus se aproxima da mulher. Primeiro Jesus viu, depois Jesus se achegou a ela, conforme Marcos. Chegando-se a ela, Lucas diz que Jesus se inclinou, e os evangelistas eles se completam em dizer que Jesus estendeu a mão para ela, capítulo de número 8 de Mateus, e tocou-lhe na mão, tocou-lhe na mão. Irmão, Jesus é tremendo. Jesus é tremendo. Jesus já chegou ali para mudar as coisas. Jesus já chegou ali para fazer um reboliço na vida daquela mulher. Ele se aproxima, se inclina e toca na mão dela e diz, febre, vai embora. Porque o texto de Lucas diz que ele repreendeu. Saia agora. Queridos, automaticamente a doença saiu. Imediatamente a mulher foi curada. O milagre aconteceu imediatamente, verso 15. Porque o texto diz, e levantou-se. Olha, alguém que está com febre, fica lá em cima de uma cama, né? E a febre, a Bíblia diz, Lucas diz que era alta. Não sei com quantos graus estava, mas estava com a febre alta. E alguém que está assim, instalado, desanimado, eu vou usar uma expressão lá do sertão, acabrunhado, está lá, meu Deus, né? Às vezes não tem nem ânimo, nem vontade de comer. Mas quando Jesus tocou nela, na mão dela, na mesma hora ela se levantou e começou a trabalhar. Não, Jesus, vou preparar aqui um cafezinho para Jesus, vamos fazer aqui um cuscuzinho para Jesus, me permita, eu estou só conjecturando para hoje, né? Jesus, não sei se Jesus comia cuscuz, eu acho que sim. Eu só sei que ela começou a servir a Jesus na mesma hora. Jesus operou o milagre e a cura foi plena, foi imediata e foi completa. Jesus, quando opera o milagre, a pessoa não vai sair ainda arrastando-se. Não. Jesus vai fazer a obra completa de milagres. E a maior prova de que aquela mulher foi curada, de que a sua saúde foi restabelecida, é que ela se levantou da cama na mesma hora. Ela se levantou, saiu daquela situação e começou trabalhando, servir a Jesus. Você crê que Jesus também vai tocar na tua vida? Aleluia, que você vai receber o toque de Jesus, porque tem hora que só Jesus tocando, só o toque das mãos de Jesus, e as mãos de Jesus estão estendidas sobre a tua vida nesta noite. Recebe aí o toque das suas mãos, recebe aí pela fé o toque das mãos de Jesus e ouça a voz do Senhor repreendendo este mal, dizendo para esta doença, saia em nome de Jesus. Aleluia. E ela levantou-se e começou a servir Jesus. Você vai se levantar desta. Você vai sair desta situação em nome do Senhor Jesus. Você vai voltar a servir a Jesus na igreja, no templo. Acredite, há milagres de Deus para a tua vida nesta noite.
Tem milagres de Deus chegando aí na tua casa. Jesus chegou. E Jesus, quando chega, ele muda o cenário. A mulher está acamada, está numa cama, doente, limitada pela enfermidade, desanimada, porque a febre deixa a pessoa nessa situação. Mas quando Jesus tocou nela, automaticamente ela se levantou. O milagre aconteceu de imediato. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é o teu sofrimento. Quem sabe você está sofrendo uma agonia tão grande que você está definhando dos teus sentimentos. A tua vida até espiritual talvez esteja sendo afetada. A tua saúde física não vai bem. Quem sabe você está vivendo uma escuridão na sua vida. Mas no meio desta escuridão, neste quarto escuro, Jesus está chegando nesta noite. E Jesus está chegando com mudança, com milagres. Em nome do Senhor, receba saúde. Receba cura pelo poder restaurador de Jesus. Eu preciso encerrar. Mas veja o que diz o texto no relato de Mateus. Jesus tinha um milagre para a sogra de Pedro, mas tem um milagre também para muita gente. Veja o que diz o versículo 16. E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Queridos, sabe o que é que o texto está dizendo? Que Jesus, quando chegou naquele dia, na casa de Pedro, outras pessoas ficaram sabendo. E a palavra de Deus diz que a casa começou agora recebendo outras pessoas doentes e endemoniadas também. E Jesus começou a operar. Aquilo era, diz a Bíblia Sagrada, o texto de Lucas é bem claro, Lucas capítulo 8, verso 40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Querido, era pôr do sol, era final de um dia. E quando se fala em pôr do sol, nós podemos pensar o seguinte, que o pôr do sol, ele simboliza o fim, mas também o recomeço. O fim de um dia e o anúncio de um novo dia que vai vir. Então, o pôr do sol representa mudanças de fases na nossa vida. Quantas estações a gente passa na nossa vida, situações diversas, momentos diferentes. Mas o pôr do sol, no pôr do sol, Jesus começou operando naquele dia. O final de um dia e anúncio de um recomeço. Alguém viveu sofrendo de doenças e enfermidades até aquele dia, mas no pôr do sol, Jesus chegou tocando na vida daquelas pessoas doentes e milagres foram acontecendo. Você crê que Jesus está chegando aí? Talvez você está vivendo o pôr do sol da tua vida. É o final de um dia, mas também é o final de uma fase. Deus tem um novo recomeço para a tua vida. Aleluia! No pôr do sol, as pessoas começaram a chegar na casa da sogra de Pedro, e diz a Bíblia Sagrada que eram vários tipos de doenças, e Jesus foi tocando e curando de um por um. Sinta o toque de Jesus aí esta noite. Você está no pôr do sol, no final de um dia de sofrimento, de uma fase difícil, de sofrimento, de dores, de frustração, de palavras negativas que você já ouviu, que alguém já disse: olha, não tem jeito, eu não posso mais fazer nada por você. Mas agora está chegando o novo dia. Jesus chegou. Jesus está com as mãos estendidas nesta oportunidade, tocando na tua vida. Acredite nos milagres que Jesus está liberando sobre a tua vida nesta noite. E para você não ter dúvida de que milagres é para hoje, eu vou ler aqui a profecia de Isaías, que Mateus deixa registrado aqui. Capítulo 8, verso 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Veja que ele está ligando essa profecia de Isaías àquele momento de cura, de milagre. Porque Jesus, ele não veio apenas curar, apenas tratar a questão espiritual do homem. Não é apenas uma doença espiritual, mas Jesus, na sua compaixão também, ele faz questão de curar as nossas doenças.
as nossas enfermidades físicas. Diz aqui o texto, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Qual é a tua doença? Naquele dia Jesus curou, diz a Bíblia de Lucas capítulo 8, vários tipos de doença. Não importa se é câncer, não importa se você está com um problema cardíaco, não importa qual é a tua doença, o diagnóstico, não importa, nada disso interessa a Jesus. Para Jesus não existe grau de enfermidades e doença, Ele cura qualquer doença de igual modo pelo seu poder. Acredite, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Acredite, tem milagre do Senhor para a tua vida nesta noite. Glória a Deus, o grande é Ele. Aleluia! Aonde Jesus chega tem milagre. E aonde Jesus chega não tem brecha, não tem espaço para os demônios. Os demônios queriam até conversar ali. Jesus expulsando os demônios, eles queriam falar. Jesus disse, cala a boca. Aonde Jesus chega, nem demônio tem oportunidade para falar. É claro que tem uma explicação aqui sobre tudo isso. Lucas fala, né, que Jesus disse, não fale, fique caladinho. Porque onde Jesus chega, a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele. Naquele dia, os demônios queriam até, né, dizer algumas verdades sobre Jesus, só que demônio é demônio, Jesus fica calado. Eu não preciso que vocês falem de mim. Eu não preciso que vocês digam quem eu sou. Porque eles começaram, né? Diz a Bíblia Sagrada, e Jesus os repreendeu. Você crê que Jesus está chegando aí, está fazendo coisas terríveis. Até o poder das trevas vai ter que sair em nome do Senhor. Lucas 4:41 para a gente encerrar. E também de muitos saíam demônios clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Jesus ia deixar os demônios falar? Jesus repreendeu, disse, fique em silêncio. Fique em silêncio, porque as pessoas não precisavam ouvir testemunho de Jesus da boca de um demônio. Jesus disse, fique calado. Jesus está aí chegando nesta noite. Tem milagres, tem libertação e as bênçãos de Deus estão sendo liberadas sobre a tua vida e a tua família nesta noite. Deus abençoe a sua vida, acredite nesta palavra. Jesus chegou. Aleluia. Eu creio. Ô, glória! Amados, está muito bom o programa, mas vai ficar melhor. Aleluia. Dupla Rony e Roberta. Os servos de Deus foram convidados para este momento e nós vamos agora abrir o coração mais ainda. Você já está com o coração aberto ouvindo a palavra? Mas agora abra mais ainda, porque Deus vai ministrar uma palavra para a tua vida através do louvor. Irmão Rony, a paz do Senhor Jesus. Amém, pastor. Irmão Roberto, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Vamos louvar Jesus? Vamos adorar o Senhor. Qual é o hino que nós vamos cantar? Chegou na casa. Eita, que mistério terrível. Jesus chegou na casa. E esta casa é a tua casa. Jesus está chegando aí. Vamos cantar. Aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Jesus já chegou na tua casa, você crê? Aleluia, glória a Jesus. Glória. A casa estava cheia e o povo todo chorando. O clima era triste e a música tocando. A menina sem vida e a sua mãe aos prantos. Jairo bem do meu lado, ao choro se derramando. A multidão olhando pra ver no que acontecia. Quando eu cheguei no meio de toda aquela agonia, falei, pra que chorar se a menina apenas dorme? Quando eu afirmei isso, foi um alvoroço enorme. Onde a menina estava, eu vi a morte reinando, pensando que mandava, mas na casa fui entrando. Avistei a menina e dela me aproximei. Peguei em sua mão e a ela eu ordenei. Menina, levanta. Menina, levanta. A menina levanta, o povo espantado. O pai agora chora, mas não amargurado. E a morte que reinava como forte fugiu quando eu dei a ordem, pois quem reina é o mais forte. Só tem forte no lugar até chegar outro mais forte. Só tem morte reinando até Jesus dar a ordem. Tristeza e amargura, se ele chega, vão embora.
E a casa que era triste agora se enche de glória. Se estão duvidando é porque não estão sabendo que quem entrou na casa tem poder sobre o tempo. Morreu, não tem mais jeito, agora é o final. Jesus chegou na casa e vai por fim no funeral. É o fim do choro, o fim da prova, o fim da luta. Mas não é o fim da história, o fim da noite, o começo do dia. É o fim da tristeza, o começo da alegria. É o dia marcado, o momento exato, pois ele não se engana e não é enganado. Jesus não se atrasa, nem se adianta na hora. Não chega no velório só pra ver e ir embora. E hoje ele chega na tua vida e te ordena agora. Agora, agora, recebe vida agora. Agora, agora, recebe cura agora. Agora, agora, recebe graça agora. Agora, agora, recebe fogo agora. Agora, agora, eu profetizo agora. Agora, agora, teu Deus te enche agora. Jesus hoje chegou, não foi pra prestar condolências. Ele chegou chegando e já mandou logo a sentença. Já entrou nessa casa e já tomou providência. Ele está na casa, tá cumprindo na casa, tá andando na casa, tá fazendo na casa, tá curando na casa, restaurando na casa, tá trazendo, tá levando. Ele é o dono da casa. Jesus hoje restaura, renova a tua alma, transforma em alegria a tua vida sem graça. Dá glória porque o mais forte que reina pra sempre, ele já chegou na casa. Ele está na casa, tá cumprindo na casa, tá andando na casa, tá fazendo na casa, tá curando na casa, restaurando na casa, tá trazendo, tá levando. Ele é o dono da casa. Jesus hoje restaura, renova a tua alma, transforma em alegria a tua vida sem graça. Dá glória porque o mais forte que reina pra sempre, ele já chegou na casa. Aleluias! Estamos de volta aí com o seu programa Deus Fala ao Coração. Nesta noite feliz e abençoada por Deus, quero aproveitar aqui e mandar um abraço, uma saudação em Cristo Jesus para minha esposa, irmã Élica, que está lá em Jaboatão, acompanhando a programação. Deus abençoe a minha filha, irmã Élica. A todos os casais, a nossa saudação. Amém. Está voltando aí, não é, neste ano 2026, os cultos para a família. Ô glória, com um tema maravilhoso. Aproveito aí para mandar um abraço para o pastor Isaac Silva, né, que é o coordenador do Departamento da Família, e a todos os obreiros que estão ali envolvidos naquele trabalho, no Departamento da Família da nossa igreja. Deus abençoe a todas as famílias. Vale a pena viver o projeto de Deus. Família é um projeto de Deus e vivê-lo é uma bênção, amém? Quando se vive dentro daquilo que Deus determinou e ensinou na sua palavra. O tempo não pode apagar, aleluia, esse amor. Oh glória, é bom demais, aleluia. Deus abençoe você noivo, né, que está aí com o coração cheio de expectativa. Está chegando o casamento, Deus abençoe aos noivos. Está chegando o grande dia, né? O coração da noiva fica acelerado, do jovem também, cheio de preocupações, né? Como será aquele grande dia? Como será a festa? Né? Quem sabe você está aí trabalhando muito, né? Dizendo, Deus, multiplica, Senhor, porque é tanta coisa, é tanta despesa. O dono do ouro e o dono da prata, ele vai te abençoar, querido jovem, querida moça. Você está sendo fiel a Deus, honrando a Deus, Deus vai te honrar. Deus diz na sua palavra, não é? No livro de Samuel, aqueles que me honram, eu o honrarei. Então, honre a Deus e o Deus vai te honrar na terra e grande vai ser a festa. O banquete vai ser bonito e você vai agradecer
e dizer que só Deus para ter feito isso. Amém? Acredite, Deus é Deus de milagres. E sendo Deus o Deus de milagres, vamos agora ouvir um testemunho no quadro Deus de Milagres. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Estou aqui para contar o meu testemunho de como Jesus fez um grande milagre na minha vida, como o Senhor me tirou do aluguel depois de quase 19 anos morando de aluguel. Eu me casei no ano de 2006 e morei 3 anos com a minha sogra. E logo após o nascimento do meu primeiro filho Davi, nós passamos a morar de aluguel e nós moramos de aluguel por 16 anos. Mas na rua em que eu morava de aluguel havia uma casa que todas as vezes que eu passava, eu notava que ela era tão grande, tão confortável assim, aparentemente por fora, e eu comecei a sonhar com aquela casa. E quando foi dias depois, eu perguntando, eu descobri que aquela casa estava à venda e que não parava inquilino nenhum naquela casa. E eu comecei a pedir ela ao Senhor. E eu disse: Senhor, se tu me der, eu vou cuidar. O Senhor está vendo que ninguém para nessa casa. E então, irmãos, todas as vezes que eu ia no centro comercial de Casa Amarela, eu passava ali por aquela casa e eu olhava para a casa disfarçadamente, e quando tinha gente na rua, eu estendia a mão e eu dizia: Senhor, me dá. Se tu me der, eu vou cuidar. Olha como ela é grande. Vai ter espaço bastante para os meus filhos correrem, para os meus filhos crescerem ali. E, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, aconteceu algo tão lindo, que eu ia, numa dessas idas que eu ia descendo para a Casa Amarela, eu passei em frente da casa, e de frente da casa que eu queria, estava alugando uma outra casa, bem pequenininha, e eu disse: eu vou vir para essa casa. Então eu liguei para o dono da casa, conversei com ele, perguntei se ele poderia deixar pelo mesmo valor da casa que eu pagava, que eles estavam morando. E ele permitiu que a casa ficasse no mesmo valor, então nós viemos morar nessa casa. E eu fiquei, irmão, de passagem, sempre eu passei a morar de frente para a casa que eu estava querendo. E eu dizia a Jesus todas as noites ali, quando todo mundo ia dormir, eu me levantava, ia para a janela da frente da casa, eu estendia as mãos para a casa e eu dizia a Jesus: Senhor, olha onde eu já estou na frente da casa que eu estou querendo, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus é Deus de coisas grandes, Deus de coisas novas. Aleluia, glória a Deus. E nós passamos ali, irmãos, 9 meses morando naquela casinha da frente. E quando foi um dia, o Senhor me mostrou que o carro da mudança chegava nessa casa. E eu comentei com meu esposo: olha, o pessoal dessa casa aí vai se mudar. E ele disse: como é que tu sabe? Eu disse: porque Jesus me disse. Jesus me mostrou. E não foram mais do que 3, 4 dias. Eu vi aquele carro da mudança chegar ali. E a gente agilizou tudo. Eles: vamos procurar quem é a dona dessa casa. Vamos descobrir quem é a dona dessa casa. E vamos ligar para ela, para saber qual é o valor, né? Porque anteriormente eu já tinha levado uma família para morar nessa casa. E eu já tinha visto a casa toda por dentro. Eu sabia que ela era da maneira que eu queria. E eu me lembrei, quando eu estava observando a casa por dentro, quando eu fui levar esse casal para morar lá, eu observei a casa toda por dentro. E eu disse a Jesus: Senhor, o Senhor está vendo que essa casa, da mesma forma que eu lhe pedi quando eu era solteira, o Senhor lembra daquela carta que eu escrevi para o Senhor, dizendo como eu queria uma casa, e essa casa é do mesmo jeitinho, Senhor. E eu comecei a mostrar a casa ao Senhor. E ali aqueles inquilinos foram embora, e nós conseguimos o telefone daquela senhora, e ela realmente estava querendo uma pessoa para morar na casa e cuidar, porque a casa já estava bastante deteriorada por dentro. E ela perguntou: quanto que vocês pagam lá, nessa casa que você mora? Eu disse: eu pago 500. Ela disse: pronto, fica pelos 500 e você fica cuidando da casa. Olha, irmã, na época que eu fui levar aquele casal para morar, lá o valor era R$ 1.200. E para essa mulher deixar por R$ 500 a casa que a gente estava querendo, só sendo um milagre mesmo de Deus. E havia uma promessa de Deus. Em 2015, o Senhor fez uma promessa a mim e ao meu esposo, dizendo que nos daria a chave de uma casa. Aleluia, glória a Deus.
E quando foi passado algum tempo, alguns meses, nós passamos nessa casa 9 meses apenas. E o presbítero da congregação precisou de uma pessoa para cuidar da igreja. Porque a pessoa que estava cuidando por motivo superior não podia mais. E então eu disse, eu posso cuidar. E eu aprendi uma lição, que quando a gente cuida das coisas de Deus, quando a gente cuida daquilo que o Senhor ama, Ele realmente cuida daquilo que nós amamos também. E Ele realiza os nossos sonhos. E um dia ali eu estava limpando a igreja e meu esposo, já era tão tarde, a gente estava tão cansado. E o meu esposo subiu para guardar o material. E eu fiquei na porta olhando assim, observando o nome Jesus. E eu perguntei a ele, disse, o Senhor está se agradando da maneira que a sua casa está sendo cuidada? Ali ele não me respondeu nada, mas quando eu cheguei em casa, que eu me organizei para dormir, aleluia, que eu me deitei, tirei aquele cochilo, a voz do Espírito Santo veio ao meu ouvido e disse assim, eu vou te recompensar. Aleluia, glória a Jesus. E então, irmãos, nós tínhamos uma causa trabalhista, meu esposo tinha uma causa trabalhista na justiça, que já fazia mais de 6 anos que vinha se arrastando. E então, o Senhor nos deu vitória nessa causa, na justiça. Glória a Deus. Essa causa saiu e nós fizemos uma proposta para ela. A princípio ela não aceitou e nós começamos a procurar a casa. Mas o Senhor, Ele tomou uma irmã e disse assim, quando a gente vinha voltando, né, de procurar a casa, o Senhor tomou uma irmã para a gente e disse assim, a casa já está pronta, se prepare para assinar o documento. Aleluia, glória a Deus. E ali não foi muito pouco tempo, porque quando o Senhor Ele quer agir, Ele age com muita pressa, o tempo é de Deus, o trabalho é de Deus, Ele faz na hora que Ele quer. E então, irmãos, quando essa causa saiu, essa causa da justiça saiu, nós fizemos a proposta, a princípio ela não aceitou, mas de repente a gente continuou orando, clamando ao Senhor, não desistimos de buscar, né? Não desistimos do nosso sonho. E ali, como a gente já estava dentro da casa, o Espírito Santo de Deus só me dizendo, ligue para a dona da casa, ligue para a dona da casa. E eu, mas Deus, eu vou dizer o que a ela? Será que isso é de mim mesma? Mas o Senhor, ligue para a dona da casa. Mas quando eu liguei para ela, peguei o telefone, liguei para ela, eu comecei a agradecer a ela por tudo bem que ela tinha feito a mim nesses 4 anos que nós estávamos morando na casa dela. E ela disse assim, minha filha, eu louvo a Deus que Deus... Contei, né, que Deus estava para realizar uma promessa de uma casa. E ela disse assim, eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito por vocês. Mas se eu pudesse fazer mais, eu teria feito. Mas, Lene, se você tivesse tanto, disse um valor X, se você tivesse tanto, nós fazíamos qualquer negócio. E o que foi que aconteceu, irmãos? Essa mulher, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ela pediu justamente o valor que nós tínhamos em conta. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. E o Senhor nos deu vitória. Eu disse a ela, nós temos esse valor. E nós corremos ali para correr atrás da documentação. E o valor da documentação era 1. E eu também não tinha o valor da documentação, porque era só o valor da casa que nós tínhamos. E Deus mais uma vez se utilizou daquela mulher, daquela serva de Deus, e pagou toda a documentação e disse, eu vou parcelar para vocês, vocês me paguem como vocês puderem. Então eu louvo a Deus, porque o Senhor, Ele chegou na minha vida e me deu vitória, né, numa causa tão impossível para mim. Hoje não é tão fácil ter uma casa, mas o Senhor, Ele é o Deus do impossível. E você que está aí, morando de aluguel ainda, vendo tudo tão impossível, olha para um lado, olha para a direita, para a esquerda, olha para as contas vazias. Eu quero te dizer que há um reservatório no céu. Aleluia. Quando você busca ao Senhor, quando você entrega a sua vida ao Senhor, cuida daquilo que Deus te entrega nas tuas mãos, Ele vai suprir as tuas necessidades. Nesta prova eu aprendi que quando a gente cuida do que é de Deus, Ele cuida do que é nosso. Amém? Que o Senhor abençoe. Tá vendo aí que esse Deus, Ele não mudou? Ele continua operando milagres. Tenha fé. Qual é a tua petição? Qual é a tua necessidade? Você está precisando de uma cura? Jesus cura.
Eu li aqui no início do programa e depois ministrando também, Jesus cura. Jesus cura. Jesus disse, né, para aquele rapaz, 8 e 7 de Mateus, e Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Se você precisa de saúde, Jesus tem saúde. Ele vai além da medicina. Não há nada que limite o seu poder. Quando Ele estende a sua mão, olha aí, Jesus com a mão estendida nessa noite. Tem milagres. Ele chega e muda. Oh, glória a Deus. Ele ainda tem. Sinta aí a presença do Senhor nesta noite, te trazendo força, confortando a tua alma, te restabelecendo as forças físicas. Você que emocionalmente está assim tão desanimado, sinta ânimo, receba ânimo do céu nesta noite. Qual é a tua luta? É um problema na família? Jesus chega lá, acalma essa tempestade. Esta guerra vai ter fim. Esse sofrimento estão com os dias contados. Glória a Deus. Se o teu quadro, solta aí, irmão. Ele faz o impossível. Ele faz o impossível. Pois Ele tem É verdade. Oh, glória a Jesus. Ele te faz vencer. Há uma ministração do céu nesta noite sobre a sua vida. O Senhor está levando uma palavra de consolo, de força, de ânimo para muitas pessoas nesta noite. Glória a Deus. Amado irmão, você pode participar também deste programa, mandando a sua mensagem em áudio para o nosso número 081 99226 6009. Repetindo, 081 99226 6009. Você, querido rádio ouvinte, que está nos escutando aí, note aí este número e mande aí uma mensagem em áudio de até 1 minuto e 30. Diga seu nome, a cidade de onde você está falando e será um prazer, amém? Receber aqui a sua participação. Aproveito aí e mando mais uma vez uma saudação aos rádio ouvintes. São muitas pessoas, são 21 rádios que estão levando essa programação agora para uma multidão muito grande de pessoas. Este que vos fala, seu servo, irmão em Cristo, evangelista Jaziel Marques. Receba aí o nosso abraço em nome do nosso pastor presidente, de todos que fazem aqui a Rede Brasil. Querido irmão do interior, você do Alto Sertão, você do Agreste, você que está na zona da mata, você que está em outro estado, a Rede Brasil ela está indo mais longe para chegar mais pertinho de você. E muitos irmãos da Paraíba, da Bahia, do estado das Alagoas, estão escutando a programação através das rádios, né, que estão ultrapassando ou passando aí dos limites das fronteiras do estado e chegando lá com a programação da nossa querida rádio. Em alguma emissora, você está aí ligadinho agora, são muitas, né? São muitas, eu não vou falar uma por uma aqui, porque são muitas rádios e são 21, né? E Deus tem abençoado grandemente a Rede Brasil. Deus abençoe também a sua vida, querido irmão rádio ouvinte. Vamos de louvor, a dupla Rony e Roberta, nesse momento, vai louvar a Deus com 2 hinos. E você aí na sua casa, adore a Deus juntamente com os nossos irmãos. Oh, glória. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço eu não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Oh, glória.
Aleluia, glória a Deus. Vai clamando o nome de Jesus na tua casa nesta noite. Aleluia. Sou dependente para viver, para comer, para ser, para ter, para ver, para sentir, para saber, para andar, para parar, para louvar e exaltar, glorificar o teu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, para descer, para subir, para falar, para ouvir. Eu sou dependente para chorar, para tocar, para falar no nome dele. Pai, hoje eu vim dizer que não podemos viver sem tua misericórdia e que a tua igreja depende de ti. Eu posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história, Jesus. E que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço eu não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor, meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu, minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço eu não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Eu sou dependente de ti, Senhor. Sou dependente de ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo está a te visitar nessa noite. Ele sabe as noites que você tem enfrentado, mas Ele está bem pertinho de ti, cuidando de cada detalhe. Aleluia, Jesus. Olha o tempo que Ele tem para te dizer. Quantas já mudadas em claro, deita mas não vem o sono. Quantas noites acordado, no travesseiro as lágrimas molhando. Eu vi, eu contemplei, eu as recolhi. Sei o que estás passando, mas saiba que eu estou contigo. Sempre quando vai aos prantos, não sente, mas te envolvo no meu colo, e sem perceber te faço adormecer. Eu sei o motivo causador da sua dor. Sei que as aflições chegam sem avisar, entra em seu coração pra tua paz tirar. Eu sei dos sonhos que sonhou, eu sei dos projetos que falhou, e que às vezes chega até pensar que eu não ligo pra ti, que és um rejeitado. Nunca te deixei nem desamparei, as promessas proferidas eu cumprirei. Escuta o que Ele te diz.
Filho, estou aqui, contigo caminhando ao teu lado. Não se culpe assim, estou permitindo, não há nada de errado. Volte a dormir tranquilo e não queira entender. O que fiz até aqui foi pra livrar você, pra te proteger. Eu estou aqui, contigo caminhando ao teu lado. Aquieta o coração, de você eu cuido, não estás abandonado. Sou teu Deus, tua provisão. Se esqueceu que estás gravado em minhas mãos. Glória. Eu sei o motivo causador da sua dor. Sei que as aflições chegam sem avisar, entra em seu coração pra tua paz tirar. Eu sei dos sonhos que sonhou, eu sei dos projetos que falhou, e que às vezes chega até pensar que eu não ligo pra ti, que és um rejeitado. Nunca te deixei nem desamparei, as promessas proferidas eu cumprirei. Filho, estou aqui, contigo caminhando ao teu lado. Não se culpe assim, estou permitindo, não há nada de errado. Volte a dormir tranquilo e não queira entender. O que fiz até aqui foi pra livrar você, pra te proteger. Eu estou aqui, contigo caminhando ao teu lado. Aquieta o coração, de você eu cuido, não estás abandonado. Sou teu Deus, tua provisão. Se esqueceu que estás gravado em minhas mãos. Pode uma mulher se esquecer do filho que ela gerou e nem se lembrar que já amamentou, mas eu todavia não me esquecerei de ti. Volte a dormir tranquilo, eu estou te garantindo. Algo que jamais sonhou, irás viver. Eu que faço o inimaginável acontecer. Não te conduzi até aqui à toa. Ao amanhecer vou te surpreender. Filho, estou aqui, contigo caminhando ao teu lado. Não se culpe assim, estou permitindo, não há nada de errado. Volte a dormir tranquilo e não queira entender. O que fiz até aqui foi pra livrar você, pra te proteger. Eu estou aqui, contigo caminhando ao teu lado. Aquieta o coração, de você eu cuido, não estás abandonado. Sou teu Deus, tua provisão. Se esqueceu que estás gravado em minhas mãos. Amém. Você está gravado nas mãos do Senhor. A sua palavra afirma esta verdade. E você acabou de ouvir através deste louvor. Então, jamais o Senhor vai te esquecer. Como foi cantado, né, logo no início do programa também, né? Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Jesus não se esquece de você. Amém?
Ele está lembrado de você, Ele está te acompanhando, né? A Bíblia diz, e eu preguei aqui esta noite, que quando Jesus chegou na casa de Pedro, ele viu a sogra de Pedro que estava naquela situação. Então o olhar de Jesus é um olhar que alcança todos, principalmente aqueles que estão sofrendo, padecendo. Jesus também se compadece, Jesus tem compaixão também daqueles que sofrem. Amém? Eu quero lembrar o querido irmão que você pode participar da programação enviando mensagem em áudio para o número 9226-6009. Repetindo, 081 99226-6009. Se identifique, diga seu nome, a cidade de onde você está falando e será um prazer aqui receber a sua participação. Este momento de interação é muito importante para nós. Amém? Então, vamos aproveitar agora e ouvir alguns irmãos que têm participado, né, têm interagido com o programa Deus Fala ao Coração. Vamos à primeira participação. Pai do Senhor, sou Andréia, do Curado 4, área 65. Venho pedir oração por mim, por toda a minha família, para que o Senhor Jesus venha entrar com salvação na vida do meu filho, do meu marido e todos da minha parentela que estão afastados dos caminhos do Senhor. Peço também que ore por uma causa na justiça. Fique na paz. Amém, irmã Andréia. Estaremos orando, minha irmã, confie no Senhor, né? Para Deus não há nada impossível. Mais uma participação? A paz do Senhor, meu irmão. Eu peço oração, meu nome é Edilson, sou daqui de Dois Unidos, da área 27. Eu peço oração para que o irmão ore por mim. Amém, irmão Edilson. Vamos a mais uma participação agora diretamente da de Limoeiro. Paz do Senhor Jesus, me chamo Patrícia, sou dirigente Amém. do Vocal El Shaddai da cidade de Limoeiro. Todos nós da família Vocal El Shaddai pedimos oração pelo jovem Joel, para que Deus entre com providência na vida dele e faça um grande milagre. Sim. Mais uma participação? Amém, irmã. Pai do Senhor, eu moro no Pernambuco, Recife. A irmã Amém. Vera. Amém, Eu queria pedir oração por mim, pelo meu marido, Antônio, pelo meu irmão Ivanaldo, a minha família, né? Sim. E a minha neta. E peço oração também por vocês, que são bênçãos de Deus. Amém. Graças a Deus, o culto na minha casa de 2 horas começa e eu assisto quando eu estou em casa, quando eu não posso assistir, mas gosto muito. E nunca Amém. deixo. E à noite também. Que Amém. Deus abençoe vocês. E a irmã Judite, a bênção de Deus, maravilhosa. Um dia diante do Senhor, eu vou conhecer ela pessoalmente. Amém. Gosto muito dela, de todos vocês. Que Deus abençoe o pastor Ailton. Né? Amém. Dê bem saúde a vocês todos. Amém. Amém. Que Amém. Deus abençoe, irmã. Estou muito feliz por vocês terem mandado essa mensagem para mim. Muito feliz mesmo. Há muito tempo que eu vim esperando essa bênção. Fique na paz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmã Vera. Deus abençoe a sua vida, né? E que bom que a senhora está aí sempre acompanhando a programação, né? E a irmã, geralmente nos cultos de doutrina, né? Às segunda-feira, o nosso pastor presidente sempre está ali nos ensinando a palavra. A irmã Judite também. Então faça uma forcinha. Aí a senhora vai ter a oportunidade de conhecer aí a nossa irmã Judite pessoalmente, como a senhora disse. Dar aquele abraço, tirar uma foto, né, com a nossa mãe, que é uma bênção. Realmente a irmã Judite é uma mãe, uma mulher de Deus. Deus abençoe, irmã Vera. Muito obrigado. Vamos a mais uma participação? A paz do Senhor Jesus, sou a irmã Márcia aqui de Bom Giro, da área 7. Sim. Feliz e contente com Jesus, ouvindo essa programação abençoada da Rede Brasil, essas melodias maravilhosas que vai dentro da nossa alma, glória a Deus. Amém. Contente e feliz estou com esse Deus tão grande e essa programação que é uma bênção. Que Deus conserve seus servos, usando e utilizando como instrumento vivo na terra. Essa oração por mim e toda a família. E Deus abençoe. Amém. Vamos a mais uma participação?
Boa noite, a paz do Senhor para todos. Meu nome é Cristiane, moro em Casa Amarela, Luz Coberta. Sim. Gostaria que os irmãos me ajudassem em oração. Em prol do meu filho Matheus Henrique. Em prol do meu irmão que é deficiente e auditivo. E orasse para que Jesus me dê força para me voltar para os caminhos dele. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querida. Vamos a mais uma participação? A paz do Senhor, Jesus. Eu moro no Auro do Sol Nascente 1, sou o irmão Joel Luiz. Estou aqui para agradecer e ao mesmo tempo pedir que o Senhor Jesus faça a vontade dele na nossa vida. Nós sabemos que sem ele não somos nada, mas aqui eu estou de plantão hoje e quero agradecer a Deus por esta oportunidade. E peço pelos meus amados irmãos que estão trabalhando à noite também, né? E os que estão na rádio aí, desde Brasil. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmão Joel Luiz. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Queridos, vamos interceder neste momento? São vários pedidos, né? Tem alguns que conseguem mandar uma mensagem, como acabamos de ouvir aí a irmã Andréia, irmão Edilson, nossa irmã Patrícia, irmã Vera, irmã Márcia, irmã Cristiane e também irmão José Luiz, ou Joel Luiz. Mas há muitos outros que estão precisando e Jesus conhece, Jesus sabe onde você está, o que você está enfrentando. Eu vou orar com você neste momento. Amém? Não apenas escute a oração, ore comigo, participe desta oração e Jesus pode fazer algo grande e poderoso na tua vida ainda neste momento. Amém? Hoje, Jesus pode chegar hoje aí onde você está e repreender esse mal, essa enfermidade, fazer aquele milagre que você está pedindo e esperando da parte do Senhor. Ore comigo. Senhor meu Deus, no teu nome é que nós estamos na tua presença mais uma vez, neste momento de oração, Senhor, de intercessão, em favor dos nossos irmãos que estão carentes, que precisam, Senhor, de um toque das tuas mãos poderosas. Assim como a sogra de Pedro, a quem nesta noite fizemos menção aqui na pregação, ela recebeu um toque das tuas mãos e ela foi curada. E imediatamente ela começou a servir a Jesus. Eu te peço, Senhor, toca também com as tuas mãos de poder, Senhor. As tuas mãos que faz aquilo que o homem não pode fazer. Tu és aquele que chega, e quando o Senhor chega fazendo milagres, mudança. O Senhor chegou na casa de Pedro para curar a sua sogra. E muitos outros que chegaram ali, que ficaram sabendo que Jesus estava na casa de Pedro. Diz a tua palavra que o Senhor saiu tocando em cada um deles e curando. Senhor, eu te peço agora pelo teu santo nome, pelo teu poder, toca nesta pessoa que está doente, Senhor, no hospital, em casa, esta pessoa que está orando por alguém agora, intercedendo por alguém, estende as tuas mãos de maravilhas, de milagres. Tu és o Deus que vai além, Senhor, da medicina. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que faz cirurgia e não deixa nem sinal quando o Senhor quer. Eu te peço agora abençoar as famílias, os lares, salva, Senhor, aqueles que não são crentes. Liberta aqueles que estão, Senhor, sob a opressão. Porque naquele dia na casa de Pedro, diz a tua palavra que muitos que tinham demônios, que lhe aprisionavam, que oprimiam, foram libertos. E eu te peço por libertação também nesta noite. Eu te peço, Senhor, abençoa a tua igreja. Abençoa a nossa cidade, Senhor, nosso estado de Pernambuco. Nesses dias onde as trevas estão reinando, onde há uma atuação terrível dos demônios, nessas festividades, Senhor, malignas, carnais, diabólicas. Ó Deus, livra, Senhor, os filhos dos crentes, liberta, Senhor, aqueles que estão oprimidos. Pai amado, marca um encontro, Senhor, com tantos que estão aí pulando nessas festividades mundanas, se entregando aos deleites da carne. Poupa, Senhor, a vida dessa gente. Tenha misericórdia do nosso país. Ó, Senhor, das autoridades desta nação. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa a juventude, Senhor, da tua igreja. Abençoa o nosso pastor. Abençoa a Rede Brasil. Que as tuas mãos continuem estendidas sobre nós.
É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Só agradecer. Agradecer a Deus, a você que esteve conosco até agora. Agradecer ao nosso pastor presidente por esta escala honrosa de estar aqui apresentando Deus Fala ao Coração. Agradecer a dupla Rony e Roberta, né? Irmão Rony, muito obrigado. Deixa aí as considerações finais. Amém? Pastor, quero agradecer a Deus primeiramente por mais uma rica oportunidade de poder cooperar com o nosso pastor presidente. Agradecer ao nosso pastor presidente pela honrosa escala. Também o pastor Jaziel Marques, mais uma vez está cooperando com o Senhor nesse trabalho. Também fora daqui a gente tem se encontrado algumas vezes. E também toda a equipe da Rede Brasil. Queremos também mandar a saudação para o nosso pastor Almir Caetano e sua esposa, irmã Cícera, e toda a área 20, ao qual estamos lá fazendo parte. Deus abençoe. Amém. É de bênção, né? Deus abençoe o pastor Almir, toda a igreja aí na área 20, irmã Roberta. Muito obrigado. Amém. Deixa aí a sua palavra também. Queremos também agradecer ao Senhor, a toda a Rede Brasil e a confiança também do nosso coordenador em estar nos autorizando a chegarmos aqui. Amém? Amém. Foi bênção, Jussel. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a sua vida agora e sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não abra mão do que Deus te entregou. Ele tem o melhor para você. Ele te renova nessa noite. Algo novo eu senti. Eu vi chegar para mim o Espírito Santo. Mudou o meu jeito de viver. Um crente diferente ser. Ele me fez. Eu percebi que o meu ser tinha mais sede do Senhor. E assim a Ele orava mais. Ora mais. Chegou enfim aquela unção que anelava o coração pra ter mais paz, muita paz. Firme eu estarei naquilo que abracei, não vou voltar atrás. Eu sei que é algo tão real que o Pai me faz sentir. A experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. Daquilo que está no coração, eu não devo abrir mão. Eu quero é transferir. Se você sente que o Senhor com seu Espírito mudou todo o teu jeito de viver, não abra mão do que sentiu, pois foi o céu que se abriu e veio a bênção. O que alguém pode fazer em relação ao que você já recebeu do eterno Pai? Se o condenarem como réu, seja mais firme, mais fiel e vá em frente. Firme eu estarei naquilo
daquilo que abracei. Não vou voltar atrás. Eu sei que é algo tão real que o Pai me faz sentir. A experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. Daquilo que está no coração, não, eu não devo abrir mão. Eu quero é transferir. Eu quero é transferir. Eu quero é transferir.